E voltamos, nova live aqui no O Sim que eu te dei agora especial. Padre Fábio, diretamente do Peru. Em instantes aqui com a gente, já vou mandar aqui pro Padre Fábio, né? Já que surpresa, né, Padre Fábio, hein, Zé? Vamos lá. Já vou mandar a solicitação para ele aqui então. Em instantes aí a gente vai acompanhar Padre Fábio aqui no Instagram. Olha como que as coisas acontecem, minha gente. Já falamos agora com o pessoal do Atos 22 e agora a gente vai falar com o Padre Fábio diretamente do Peru em alguns instantes, tá? A gente está só aguardando. O Padre Fábio já tá aqui comigo. Vamos lá. Só aguardar para que vai entrar direto. A internet está bacana aqui. Tá rodando bem. Aí, agora sim. Boa noite, Ora, padre. boa noite, Ao vivo, agora abraço. sim. Tudo bem, padre? Obrigado pela Na disponibilidade graça de direto do Deus aqui Peru. estamos nos recuperando aqui. Estamos meio estragadinho, meio enferminho, mas vamos lá. Gripado? Não, como vocês perguntaram, aqui é só o ano inteiro, mas a gente está contagiado aqui, então tem que pôr blusa. Tô com esse bichinho aqui nas costas por conta da enfermidade que faz 17 dias que a gente está aqui, coronavirado. Eita! Então, Mas de Deus é bom. corona. Você fica ruim 2 dias, fica bom outro. Eu tava até ontem não tava muito bem não, desde quinta-feira. Aí hoje a gente levantou, desci para comer, enfim. Mas vamos levando. Bom, padre, nosso tema da semana vocacional é o sim que eu te dei. É uns testemunhos vocacionais que a gente está levando ao jovem, né? A igreja só será jovem quando o jovem for à igreja, que é uma realidade que não está acontecendo hoje de um modo geral. Inclusive, a semana, no começo do mês vocacional de agosto, a gente abriu uma live na comunidade de São Roque, falando disso. O jovem só será jovem quando o jovem for à igreja. E continua a mesma coisa, o jovem não está indo na igreja. O que é que está Uhum. faltando será para o jovem? Daí a gente resolveu fazer a live voltada para o sim que eu te dei, convidando as pessoas, ó, catequista, os cerimoniários, missionários, pregadores, para dar o seu testemunho aqui com a gente gostaria de escutar o senhor. Maravilha. É importante, a gente observa não só aí, mas aqui também a realidade. Os maiores, aqui a gente fala, os adultos, os senhores e senhoras, eles participam mais da igreja do que o jovem. E a gente consegue observar de verdade que o que está atraindo, e a pergunta que a gente faz, o que de verdade está atraindo os jovens que eles não acompanham mais seus pais, seus familiares, a igreja. Preferem outros sítios, outros lugares. É importante a gente não esquecer, principalmente os jovens que devam estar escutando. Passou aqui agora atrás de mim o Padre Hermes. O Padre Hermes, deu um tchau aqui. Olá! Esse é peruano. Boa noite. Boa noite, pois. Boa noite. É isso aí. Enfim, mas é importante os jovens, né, como estava falando, e a gente também tenta fazer com que eles compreendam aqui, seja na nossa paróquia, seja no colégio que a gente tem a responsabilidade de conduzir aqui, a gente fala a eles, é sempre importante. Ainda que você consiga ir ao shopping, aqui não é essa a realidade, estou falando para a realidade de vocês. Ainda que você consiga parar e ficar aí, às vezes, um tempo com o seu celular, é importante fazer memória que tudo isso é graças a Deus. E se a gente de verdade não nos apegarmos a Ele, olha a realidade que a gente está tendo que experimentar agora. Ninguém estava preparado, nenhum país estava preparado para passar por o que nós estamos passando. E de Difícil, hein? verdade, nós, até os maiores, vejam, os maiores estão tendo que se adaptar à realidade que é do jovem. Para dizer, não é difícil do jovem também se adaptar, porque eu escuto muito, eu escutava muito aí no Brasil, escuto muito aqui dizer que ir para a igreja é coisa de velho, coisa de adulto, né? Agora vejam, os adultos estão aprendendo a manejar a tecnologia.
Minha mãe, com 82 anos, dia sim, dia não, ela quer fazer isso que você está fazendo. Ela quer falar comigo e ela quer me ver. Porque uma coisa é falar, outra coisa é olhar para ver se de verdade está bem. Você que é pai, todos os pais que me escutam também, conhecem seus filhos. Se ele está bem ou se ele está não, a partir só do olhar. Para dizer, minha mãe com 82 anos está se adaptando às novas tecnologias. E por que que os jovens também não se adaptam à realidade dos pais e das mães? Para dizer, o pai e a mãe nunca vai querer o pior para seu filho. E se o pai e a mãe pede para que você participe da igreja, essa foi minha realidade e a realidade dos meus irmãos. Eu, quando contava para as pessoas, porque perguntavam para mim, por que que eu, depois de chegar onde eu cheguei, numa instituição financeira, de ser executivo, aí na cidade, negro e executivo na cidade de São Paulo, eu deixei tudo para fazer voto de pobreza, castidade e obediência. Eu tenho amigos pobres, amigos não pobres, e eles diziam, rapaz, tu tá louco? Tu tá ficando louco? Como é que você vai deixar tudo que você conseguiu para ir para a igreja? Você participava da igreja, eu já vi que você participava da igreja. Agora, você tem que deixar tudo para, de verdade, entrar dentro da igreja. Você não pode seguir fazendo suas coisas de fora, mas é o que vocês propuseram. Este sim. Quando nós somos convidados a dar este sim, seja para ser religioso, pai, mãe de família e até mesmo filho, a gente tem que dar um sim por inteiro. A gente não tem que pensar, eu poderia estar aqui ou agora eu estou aqui. Não. Se de verdade eu quero, eu tenho que de verdade pedir a Deus que conceda para mim essa possibilidade de eu poder me oferecer por inteiro. Seja para ser, quando vocês falam de vocação, e eu, quando me puseram como responsável um tempo pelas vocações, eu dizia, porque o povo pensa também, né, e o costume é esse, que nós queremos ralar na língua. A gente pede desculpa, o padre está lá no Peru, a gente sabe da dificuldade um pouco da internet, mas voltou. Caiu, não? Então, Então, regressei? voltou já, pode falar, não, mas Já. só deu uma Então, oscilada, mas voltou já, pode falar. aí, aqui, o ralar, aqui, o levar. Quando a gente faz encontro vocacional, de verdade, não é para discernimento entre comilhas vocacional, religioso ou sacerdotal. É um discernimento cristão. Porque a partir do momento que eu sou um pai, uma mãe de família cristão, eu vou fazer com que aqueles que o Senhor me conceder também sejam cristãos. E por que a gente vê tanta violência no mundo? E se a gente, de verdade, não nos propusermos a fazermos a nossa parte, enquanto batizado e batizada, nós, às vezes, quando chegar o nosso dia, que a gente sempre fala, porque o ser humano, de verdade, ele não foi criado para esse espaço terreno. Assim como você, na sua juventude, na sua adolescência, você olhava as moças, olhava as meninas, e dentre essas meninas você escolheu uma para contrair o matrimônio e ser a mãe de seus filhos. Falo isso pegando o seu exemplo, mas para todos os que estão nos escutando. De igual maneira, tenho certeza que a humanidade, ela sabe. O ser humano sabe que ele não foi criado para esta vida. E todos, ainda que digam, não acredito em Deus, não confio em Deus, não gosto de ir à igreja, todos querem alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, ou a salvação. E nós somos convidados e convidadas, da nossa maneira, buscar fazer com que de verdade esse reino de Deus comece aqui. E ele vai começar aqui a partir do momento em que eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, disser sim no meu lugar de fala, seja como filho, seja como jovem, que às vezes tem a possibilidade também de estar com outros jovens, não muito cristão, para não dizer um outro nome, mas nos lugares aonde eu estou, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto trabalhador, enquanto religioso, enquanto sacerdote, enquanto missionário, no lugar aonde eu estou, eu sou convidado. Eu sou convidada a me posicionar e ter um comportamento e um testemunho cristão.
A gente reclama muito da violência, a gente reclama muito da desigualdade social e tantas outras coisas. Mas se nós de verdade começarmos a reflexionar a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor ensinou aos discípulos, e cada um de nós, não é só porque eu sou da família dos discípulos, um sacerdote, um religioso da família dos discípulos, cada um de nós, batizado e batizada, é chamado a ser discípulo e discípula. Na oração do Pai Nosso, nós falamos tudo o que nós queremos e tudo o que nós desejamos fazer, mas de verdade, somos convidados a nos perguntar: nós fazemos isso? Nós de verdade realizamos aquilo que nós rezamos? Estamos sendo capazes de perdoar? Assim como nós queremos, não que o meu vizinho que soltou, que empurrou o cocô do cachorro para a porta da minha calçada, não que o vizinho me perdoe, mas nós estamos de verdade buscando perdoar as pessoas aqui para que Deus seja capaz de me perdoar. As palavras de Jesus é importante nós reflexionarmos. O Senhor jamais nos enganará e mentirá para cada um de nós, para cada um de nós. Desculpa que às vezes eu enrolo a língua aqui porque o negócio é punk. Mas Deus nunca vai nos enganar, nunca vai nos estafar, nunca vai desdizer as coisas que ele diz e ensinou aos discípulos e a gente encontra na Sagrada Escritura. Ou seja, o Senhor diz aos discípulos que se eles perdoarem os pecados deles também serão perdoados. Pero muitas vezes nós não somos capazes de perdoar uma coisa pequena que um colega de trabalho fez com a gente, que um colega da escola fez com a gente, que um colega que joga futebol ou que faz alguma coisa, ou uma colega que vai com a gente ao shopping fez a gente não é capaz de perdoar. E como é que eu quero a salvação? Eu estou conseguindo sim as coisas aqui na terra. Uma namorada, um esposo, um sim para a igreja, mas eu estou de verdade conseguindo construir o meu sim para de verdade conseguir estar junto de Deus e alcançar a vida eterna. O ser humano é de verdade criado, foi pensado para isso, diferente dos animais. Senão seríamos como os gatos. Eu tenho 3 aqui, ó. E tem um aqui, inclusive, me arranhando o pé aqui, querendo brincar, não é? E ele, se passar alguma coisa com outros 2, ele vai sentir falta 2 dias, depois ele vai esquecer. E nós... Padre, sim. Como, uma perguntinha aqui. Como surgiu o sim do senhor? Meu sim é uma longa história, pero vamos tentar resumi-la aqui. Eu, como disse aí, como testemunho de alguns de vocês que eu vejo, levando sempre seus filhos e filhas à igreja, minha mãe sempre nos levou. Nós sempre participamos da missa, sempre íamos. Minha mãe sempre também teve, como algumas lideranças que vocês têm aí, sempre teve à frente da comunidade da onde nós participávamos. Haja vista a quantidade de pessoas que vieram para a nossa ordenação, minha e do Padre Danilo. Mas eu sempre questionava por quê? Uma criança não muito acostumada, não é? Quando vai à missa, qual era a realidade que eu me deparava? Eram padres. Mais uma vez, a gente teve uma oscilação no sinal diretamente Não? do Peru, mas já está voltando. Esses. Sim? Voltou. Escuta? Aham. Eram padres irlandeses, ou seja, irlandeses eram grandes e brancos. E eu e minha família éramos negrinhos, até aí tranquilo. Participava da missa bonito. Mas eu sempre perguntava para minha mãe, e quando ia também com a minha avó, a mesma pergunta eu fazia. Eu nunca vou poder ser igual a esse nome. Eu nunca vou poder ser igual. Eu sempre fazia a mesma pergunta. Pequeno, 6, 7 anos. E aí um dia minha mãe me perguntou, mas por que você pergunta tanto isso? Minha avó também, mas por que tanto você fala isso, que nunca vai poder ser igual a esse homem? Eu falava, uma que ele é branco e outra que ele fala enrolado, errado, e eu não falo errado. Para dizer, agora estou passando por essa experiência.
Regressou? Regressou? Ah, Regressou? ouvindo. Sim. Ouvindo, Agora estou até ouvindo. passando por essa experiência aqui, porque são todos peruanos, parecidos com o Padre Ramos e eu negrinho, diferente deles, e falando enrolado. Mas toda vez que eu tenho criança na missa, eu falo, se você quer, se você tem desejo, você pode. Para que eles entendam. Porque eu tinha esses questionamentos e ninguém nunca me falava isso. Aí depois a gente vai crescendo, né? Participando de algumas pastorais dentro da igreja, catequese, grupo de jovens e outras paróquias, e aí eu consegui me identificar em outros sacerdotes parecidos comigo. Porque quando criança eu não sabia que aquele senhor era de um outro país e por isso ele falava errado. Eu pensava que para ser padre tinha que ser branco e tinha que falar errado igual aquele senhor fala. Quer dizer, aí foi crescendo e sempre me recordando deste meu questionamento. E aí, como você sabe, para você entrar num seminário, o que tem que acontecer? Você precisa terminar o 2º grau. E aí, começar a fazer encontros vocacionais e essas coisas todas. E justo quando eu estava terminando o 2º grau, eu fiz um concurso do Banco do Estado de São Paulo, 87. E aí me quedei em 3º posto. Não, em 3º lugar. E aí fui experimentar o banco. Falei, vamos ver o que vai acontecer. E aí não muito, né? A gente viu banco, ainda era o Banco do Estado, e naquele tempo pagava-se muito bem, né? E aí, nesse meio tempo, meu pai fica enfermo, fica doente, porque quando criança, lá na Bahia, ele foi mordido por barbeiro, ou seja, doença de Chagas. E aí, essa enfermidade dele, depois que eu entrei no banco, não demorou 8 meses, né? E aí, quando fui visitar ele no hospital, a última vez que fui visitá-lo no hospital, a única coisa que ele me pediu foi, eu já tinha fazia esses encontros vocacionais, mas meu pai pediu, falou, escuta, se eu não retorno para casa, você que gosta de estudar, faça com que todos os seus irmãos também estudem. Ajuda sua mãe para que todos eles estudem. Eu sou o 2º filho de 5, né? E aí, 3 meses depois, papai foi invitado a estar junto de Deus. E o que eu tive que fazer? Seguir o banco por 17 anos. Fiz um outro concurso público na educação, tinha 2 cadeiras de matemática e física, saía do banco, ia dar aula à noite e fiz minhas outras 6 universidades e fiz também com que todos os meus irmãos fizessem pelo menos uma faculdade. Depois que todos terminaram, minha irmã mais nova terminou a faculdade de Direito, um belo domingo, sentado na mesa, aí eu disse a eles, Mira, escuta, o que o pai pediu, minha mãe também sentada na mesa, o que o pai pediu para mim, eu fiz. Agora, todos têm a sua profissão, então eu vou agora viver a minha vida. Vou entrar num seminário, vou seguir o chamado, esse sim, que você está dizendo. Imagine que eu demorei muito para dizer esse sim, né? A grande maioria dos padres que vocês conhecem, veja, por exemplo, o padre Luiz Renato, esse ano parece que ele fez 10 anos de padre, não foi? Luiz Renato aí da ajuda. Padre Luiz também 10 anos de padre, mas Padre Luiz é quase uma realidade minha. Se fala no Brasil vocação tardia, mas a grande maioria dos padres são jovens com 10 anos de padre, e eu não. Eu não sei nem se eu chego aos 10. Daqui 2 anos eu faço 50 anos, né? Eu talvez chegue aos 4, se eu passar por esse coronavírus. Mas para dizer, não é impossível, mas eu fiz, e às vezes quando tem uns evangelhos que me questionam, não? Quando daquele jovem que é chamado para seguir a Jesus, mas primeiro ele quer ir enterrar os seus mortos. E aí o Senhor fala, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eu penso que eu devo ter me importado como ele, porque de verdade o chamado estava feito, mas como meu pai, não é? Tinha me pedido este cuidado para com os meus irmãos, aí eu tardei, mas graças à oração de todos vocês, a oração da minha mãe e de tantas outras pessoas, graças a Deus eu consegui e sou muito realizado em ter podido dar este sim por inteiro ao projeto de Deus. Não sei se era isso que você queria escutar.
O tema é esse. O sim que eu te dei, tema vocacional que a gente vai trabalhar essa semana. Começamos hoje, amanhã de novo. Temos dois encontros, umas 18h30 e umas 22 horas. E na quarta-feira, a semana toda, semana Mas vocacional. Chegamos na semana do catequista, a gente chama de semana do catequista. No domingo terá, inclusive, uma missa solene para os catequistas, né? Às para 10 os da manhã. catequistas, não? É dia do catequista, se eu não me engano, né? Domingo, dia 30. Sim, sim, sim. Aham, quarto domingo, não? Quarto domingo. Não, quinto domingo. Quinto domingo de agosto. Quinto domingo já. Quarto domingo passou. Aquele mês foi. Quarto. Mês aqui foi corrido. Foi Ah, corrido. no Brasil, porque aqui não tem essa coisa, né? No Brasil tem primeiro domingo, por conta do quarto, do dia. Estamos ao vivo aqui com o Padre Fábio. Ele fala diretamente do Peru. E boa noite também para o Carlos Manche, Padre Carlos Manche. E o Rodrigo Maia dos Santos está por aqui também, viu? Padre Rodrigo Ei, Maia. maravilha! Está Abraço, lá no irmãos! serviço. Saludos à turma de Maruim. Porque É a turma do Maranhão. aqui no Peru não tem essa realidade pastoral nossa. Aí, o mês de agosto é o primeiro domingo, dia do padre, não é? Zé do Padre. 2 de Segundo agosto. domingo dos pais. Isso. Terceiro, O terceiro foi o que passou agora, que a gente celebrou do religioso, religioso. o religioso. E agora, né? Que foi, inclusive, ontem a gente teve uma live com a irmã Maria de Lourdes e Cleonice. Foi o dia dos Ah, sim. religiosos. É isso mesmo, dia dos Terceiro do religiosos. religioso. E o quarto do catequista. Quarto do catequista, não é? Ou Não, mano. tem a família? Tem um da família? Eu não me Tem o da recordo, filho. família, a gente pulou da família, tá certo? A gente pulou o domingo da família. O da O família da foi família. domingo passado. Foi É, o, domingo, o tem terceiro domingo, se eu família. não me engano. Aham, Foi o terceiro domingo. então sim, porque aqui não tem essa realidade e às vezes me faz uma confusão e eu O vejo Zé às Paulo vezes corrigiu, ó. uma proposta da Religiosos e liturgia leigos. do Brasil e eu falo, gente, lá está celebrando isso. Às vezes, quando eu me recordo, eu até falo aqui, né? E valorizo também o trabalho, seja dos pais, dos catequistas, dos religiosos, mas aqui é outra realidade, não? No... Bom, continuando aqui com o Padre Fábio. Tem mais uma pergunta, Padre, aqui, ó, que me mandaram aqui, ó. O Já. mundo vê o sim para as vocações religiosas como escândalo? O mundo vê, assim, a vocação religiosa como um escândalo? Eu não entendi essa pergunta, o porquê dessa pergunta aqui do nosso amigo. O mundo vê o sim das vocações religiosas como um escândalo. É essa mesma pergunta. Eu não entendi. Será que ele ficou perplexo? Por ser uma Mas, vocação religiosa? mas eu também, de verdade, como um escândalo, não sei como é que, Não sei se ele. Foi o que me como mandaram aqui. O mundo vê o sim para as vocações religiosas como um escândalo. O mundo vê como um escândalo. Essa pergunta acho que é bom refazer. O que me mandou aqui foi o. Pode mandar de volta aí, filho. Manda a pergunta de volta que a gente já passa para o padre aqui. fala para Ô, ele acertar, porque não sei como ele, qual é a mirada dele, qual é o qual a olhar mirada? Eu dele fiquei na enquanto dúvida dessa pergunta dele aqui. Bom, realidade de chegou. congregação, não sei. Tem outra. Seria como homem ou mulher deixasse de participar da vida social? Seria como homem ou mulher deixasse de participar da vida social? Essa é Acho que uma pergunta? eu acho que ele fez um comentário em cima do que o senhor falou. Acho que a vocação seria como homem e uma mulher deixar de participar de uma vida social. Acho que é um Não, comentário. mas nós não deixamos nunca de fazer parte da vida social, seja da igreja, seja da sociedade civil. Nós não deixamos. Mais ativo do que nunca. É Mais ativo muito do que mais, nunca. Mais ativo do que... porque de verdade a própria Sagrada Escritura Mais uma vez, é uma travadinha na internet do padre, diretamente lá do Peru. Padre Fábio, são 23 horas e 10 minutos. segue no ar eu aqui, não? Segue, tá no Ah, ar, padre. Tá no ar. então, porque nós, sendo religioso, sendo religiosa, a própria Sagrada Escritura, como eu disse, que Jesus jamais
deixa de cumprir suas promessas, nós ganhamos. Se você ganha, se você deixa pai, mãe e irmãos e tem 100 vezes mais, você tem 100 vezes mais também participação na sociedade. Porque querendo ou não, também a própria sociedade e as pessoas vão observar e também vão buscar a opinião do religioso e da religiosa em determinadas situações e questões. E às vezes até realidade de família, não é? Muitas coisas são apresentadas a nós a partir da realidade das famílias. Quer dizer, nós estamos antenados com a política, estamos no meio da sociedade, até porque nós saímos dela, não é? Nós não podemos dizer que saímos do meio do povo, no meio do seio de uma família, para depois nos isolarmos da família, não. Nós ganhamos outras famílias. O seu sim já te desanimou, padre? Não, nunca. Nunca, nunca, nunca. Às vezes é aquela coisa, né? Às vezes tem aqueles, é aquela coisa quando você fala também, mente vazia, oficina, não vamos divulgar o nome deste ser aqui nesta live, né? Mente vazia, oficina de alguém. Às vezes, quando você está em casa e pensando e vendo algumas coisas e relembrando, e até mesmo observando a realidade de alguns amigos da sua contemporaneidade, né, do seu tempo, e aí você vê, mira, e de verdade eu tenho afilhadas, não? Que já tem aí 18, 19 anos, afilhadas, né? E às vezes eu me perguntava para Deus se de verdade este era um chamado ou era uma insistência minha, né? Porque, de verdade, todos os meus amigos e amigas do meu tempo de infância, todos já são pai, já são mães e alguns, quizás, avós, não? Então, às vezes, aparecem esses questionamentos. E se eu tivesse, né, seguido o meu sim e a minha postura cristã no matrimônio, como seria? Às vezes tem esses questionamentos, mas não para te desanimar, né? Para fazer também você pensar e recordar também que mais uma vez um probleminha de internet. Lembrando que o padre Fábio está no Peru, mas continua no ar, tá ao vivo. Vocês aí é que hora? Para vocês aí é 22 e tanto da noite, né? Aqui para mim é 8. Para mim, Não é aqui 23? agora para mim é 23h15. Então, aqui é 9h15 da noite. E a internet já deveria estar descarregada, porque o correto é estar todo mundo dormindo. Mas mesmo assim, o negócio é lento. Mas para dizer, seguindo a sua pergunta, de se eu me arrependi, de maneira alguma. Você às vezes faz algumas análises, às vezes você para, você pensa, e nada como rezar também, né? Nada como rezar. Para que aí sim você vai encontrar respostas. Se fosse assim, se você de verdade tivesse contraído o matrimônio e tido sua família, talvez você não poderia estar nesta realidade e agora podendo ajudar a esta outra família. É uma coisa meio assim. Todo mundo assim. Agora vamos mais uma pergunta interessante aqui. Bom, o pessoal imagina o mundo do padre, o mundo do padre tipo assim, sempre é um lugar especial. O padre é o padre. Então, se a gente fazer uma pergunta dessa, qual foi o lugar mais especial que o sim dele já levou? Ele vai falar que é ser padre. Mas qual foi assim a pergunta sim sobre um lugar mais especial que o sim já te levou, que te marcou? Que me marcou? Sim, que o sim do Senhor te levou nesse lugar tão especial. E a segunda pergunta é: quais as dificuldades que o senhor enfrenta por causa desse sim? São duas perguntas distintas. Maravilhosas, pero bueno. Enfim, o lugar mais especial que este sim me levou, inclusive estava conversando aqui hoje com o meu irmão e perguntando para buscar saber informação, porque a nossa realidade aqui agora chegou para a gente, né? Depois de, enquanto fazíamos quarentena
em março e abril, nada passava aqui. Agora, com as pessoas que vieram da capital, trouxeram a enfermidade para cá. Então, a gente não tem muito contato, e principalmente a gente contagiado agora, não podemos sair, enfim, né? E aí a preocupação com os paroquianos, com as pessoas que a gente conhece, é muito grande. E hoje perguntava aqui para o meu irmão, ele falou, ó, falei com tal família, com tal pessoa, com tal... E aí ele conseguiu falar com uma filha de uma senhora que há 5 anos está literalmente acamada. Ela mexe o pescoço e tem forças para fazer assim, literalmente acamada, mas que foi, aqui diferente do Brasil, eles são chamados de animadores, porque a realidade aqui não tem muito sacerdote, não tem muito padre. Então são os animadores e animadoras que fazem a paraliturgia. E essa senhora, durante toda a sua vida, foi animadora. Conhece umas monjas, umas freiras aqui, que eu depois tive a possibilidade de conhecer. Então, para mim, eu ter ido conhecer esta senhora, eu ter podido escutar um pouco da história dela, e mesmo vendo ela lá na cama há 5 anos e tendo e pedindo a Deus a possibilidade de poder andar, para poder visitar as comunidades que ela visitava, e perceber que essa senhora ainda há 5 anos na cama, ela tem preocupação, porque a realidade aqui é bem diferente da nossa realidade de igreja, ela ainda tem preocupação com as pessoas, e principalmente as pessoas, porque ela experimentou aqui a gente fala aí ditadura, mas aqui eles falam a guerrilha, como é que é o nome aqui? Me olvidei o nome, esqueci o nome, mas vou me lembrar, que foi bem difícil para eles. Quer dizer, eu poder ter ido, graças ao sim que eu dei, que me enviou a este lugar, eu poder ter conhecido o testemunho de fé desta senhora, para mim foi assim, magnífico. Eu não posso dizer que onde o sim me levou foi como celebrar uma missa em Aparecida, foi ter ido a Roma, como nós fomos, eu e o padre Danilo, depois da ordenação. O meu sim me levou a conhecer a espiritualidade e a fé, não só dessa senhora, mas de toda a família dela, de toda a família. E vocês que estão acompanhando, tá vendo quanto lugar especial. Todo mundo fica imaginando, olha, o padre foi na Itália, o padre foi... Isso é um lugar que o sim dele levou. Não, tá vendo? Que lugar maravilhoso que ninguém imagina. Uhum. Sim, este foi o maravilha. Esse para mim não tem como se esquecer, não tem como tirar da mente. Algumas fotos, alguns outros lugares que nós fomos, a gente vai aos poucos se esquecendo, mas essa realidade, esse testemunho de fé, não. Padre, para a gente encerrar, não vou tomar muito tempo do senhor. Já estamos aí já com quase 40 minutos. Live boa assim, né? Gostoso. Passou já 30 minutos, a gente nem viu, né? Já passou quase 40 minutos, a gente. Bom, Padre, e as dificuldades? O senhor, como ninguém, pode falar para a gente que dificuldades a gente sabe que tem muita. País, língua diferente, idioma, né, diferente. Qual foi assim, a dificuldade que o senhor enfrentou com o sim, com o senhor? A maior dificuldade de todas, a mudança. Qual foi a mudança assim, que te marcou bastante? Cai não, internet, pelo amor de Deus, não cai. Jesus amado. Então, as dificuldades de verdade. É importante a gente falar, né? Que na nossa família, na nossa casa também as dificuldades aparecem. E seria muito tranquilo, né, diante da dificuldade, eu dizer, me vou daqui e não quero mais fazer parte, não quero mais estar aqui, eu não quero mais ficar aqui por conta das dificuldades. Dificuldades em todos os lugares nós vamos ter. Aqui, não sei, né? As dificuldades para mim, aqui no começo, e foi a língua, né? Porque ainda que a gente assimila bastante o espanhol com o português, tem muita coisa que não tem sentido e que tem um sentido diferente. Eu falo para vocês, né? Eu posso falar que as crianças e os filhos de vocês, assim como nós, quando éramos crianças,
brincávamos. E assim que eu cheguei aqui, as crianças brincavam na porta da igreja e eu falei, brincavam, né? Que as crianças, os ninhos estão allá brincando, quer dizer, e brincar acá tem um outro sentido. Então, para mim, de verdade, a dificuldade foi um pouco a língua. Mas isto para mim, não me impediu de me comunicar. Mais uma vez, a gente informa que o padre Fábio está no Peru, por isso Voltei? Com o sinal e já está de volta. Voltei. Voltou. Esse negócio esse negócio ele já está dizendo porque o povo tem que dormir também, porque amanhã é terça-feira aí, né? Enfim. Mas para dizer das dificuldades, eu não vou nomear dificuldades e eu não vou dizer quais dificuldades apareceram. Eu só quero dizer, a partir de testemunho, para aqueles e aquelas que estão escutando, em todos os lugares onde nós estivermos, as dificuldades aparecerão. E lá, aonde nós estamos, nós teremos que, da melhor maneira, ou pensando, não é? E eu sempre faço isso. Diante desta realidade, seja boa, seja não muito boa, o que Jesus faria? E a partir daí, eu tento conduzir as dificuldades. Faço desta uma sugestão também aos casais, aos filhos, né? A gente escuta tanta gente tendo o desejo de tirar a própria vida. A pergunta que nós somos convidados a fazer: Jesus, diante dessa dificuldade, que coisa ele faria? E aí já vai nos dar a possibilidade, pelo menos, de rezar e de pensar. Não vamos, de uma vez, tentar solucionar. Fazendo esta pergunta, travei? Não, tá ouvindo. Estou ouvindo, pode falar. Bom, bacana. Padre, a gente agradece a participação do senhor. Obrigado pela disponibilidade. A internet vai cair, deu tchau. Mas obrigado, Padre. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Padre Fábio falou diretamente do Peru com a gente aqui. Muito obrigado, Padre. É só apertar o xizinho, tá bom? Na tela. Apertar o xizinho. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe. Live hoje muito boa com o Padre Fábio. Foi dobradinha, foi 2 lives maravilhosas, uma com Atos 22 e a outra com o Padre Fábio, diretamente do Peru. É uma surpresa, a gente nem imaginava que ia acontecer isso, 2 lives no mesmo dia. Agradecemos desde já ao Padre Fábio tá bom. pela disponibilidade. Surpresas acontecem. Surpresa! Surpresas acontecem. E essa foi a dobradinha de hoje. O dia pegou a pé, eu tava tremendo aqui, rapaz. Você viu? A gente já tava se preparando para ir dormir. Mas é muito bom a gente escutar o padre. Amanhã a gente vai escutar agora um diácono também, a experiência dele. Obrigado, padre, pela pegada no pulo. Obrigado, padre. O que é isso? Olha, muito obrigado ao senhor por a presença do senhor, o que a gente pode falar. Motiva a gente a continuar com o trabalho, esse trabalho de vocação. Bem bacana. Bom, live dobradinha, muito boa, com o Padre Fábio, com Atos 22, também não esperava, mas amanhã terá outra dobradinha, uma pelo Face, com o Zé Paulo lá. E é isso aí, rapaziada. Ficamos por aqui. Já formalizar o convite para o Padre Fábio, que sim, agora no mês de setembro a gente vai falar da Bíblia, para ele se preparar para fazer uma live com a gente também, né? Para marcar com ele tem que ser um pouquinho mais cedo. Eu estou aqui. Santa noite a todos. Obrigado, padre. Amém. Bom, Zé Paulo, bem aproveitado, foi bem proveitoso. Amanhã a gente vou dar uma salvada aqui no IGVT, vou transferir tudo para o Facebook, são 2 lives muito boas e uma muito boa com o Padre Fábio. O Padre Felipe também foi excelente, 2 lives excelentes.
Mais um dia de missão cumprida. Obrigado e até amanhã. Gente, até amanhã. Deus abençoe e boa noite para todo mundo. Boa noite. Até mais, gente. Obrigadão. Essa foi a live desta segunda-feira. Live dobrada, gente. Olha aí, ó. Padre Fábio e o Atos 22, duas lives distintas que a gente fez duas transmissões simultâneas. Terminamos um e já iniciamos o outro. Obrigado, boa noite e até amanhã. Até mais.